Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o reverendo Marcelo Lemos, da Igreja Anglicana Reformada São Paulo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais uma vez. O tema do nosso vídeo hoje é: por que eu não sou católico romano? Eu quero analisar de forma até rápida algumas razões, ou pelo menos as razões principais que me impedem de ir à Igreja Católica Apostólica Romana e ser um membro de lá, tá certo? E eu posso garantir para vocês que não é porque lá os ministros não podem ser casados, né? Tem razões muito mais profundas do que esta para minha decisão por eu permanecer como um cristão reformado. Um cristão que tem um grande apego pela história da igreja, um cristão que tem um forte apego pela tradição, um cristão que compreende todo o valor, a beleza, a utilidade da liturgia, mas que prefere estar distante, separado de Roma, institucionalmente falando, tá certo? Então é esse o nosso tema hoje. E eu espero conseguir, com a devida clareza, expor as minhas razões para vocês, tá certo? Bom, em primeiro lugar, eu não posso ser um católico romano porque essa expressão católico romano, ela por si só já é uma contradição de termos. Eu tenho dito isso em várias ocasiões, em diversas oportunidades. Já disse isso no Facebook, já disse isso em outro vídeo e fui até questionado por isso. Mas é algo que eu entendo dessa forma. Alguém que diz eu sou um católico romano, ele está se autocontradizendo. Por quê? Essa ideia de que o catolicismo é romano é a ideia da Igreja Católica, de que a Igreja é Roma. Fora de Roma não existe a igreja. Tanto que o catecismo, o novo catecismo da Igreja Católica, foi editado pelo Papa João Paulo II, esse que eu tenho aqui, ó, o novo catecismo, depois do Concílio Vaticano II. Aliás, é um livrinho interessante, bom, tem muita coisa legal aqui, mas quando ele vai falar sobre a questão da igreja, por exemplo, os irmãos separados, as comunidades de fé que estão separadas de Roma, e eles falam que nós somos salvos, por exemplo, os anglicanos podem ser salvos, os luteranos podem ser salvos, os presbiterianos podem ser salvos. Por quê? Porque de alguma forma permanecem membros da Igreja Católica Romana. Então, essa ideia de que catolicismo é a igreja romana é uma doutrina papal. E uma doutrina papal que contradiz a si mesmo. Por quê? Porque católico é universal. Católico, quando eu falo assim, olha, eu pertenço à Igreja Católica, eu estou dizendo não que eu pertenço a uma agremiação religiosa, não que eu pertenço a uma tradição religiosa, mas que eu pertenço à Igreja de Cristo, que vai muito além e está acima da minha denominação particular e está acima também da minha tradição cristã particular. Então aí entram os presbiterianos, entram os luteranos, entram os ortodoxos, entram os romanos, entra uma variedade de tradições que todas elas confessam os credos apostólicos. Tá certo? É por isso que o credo dos apóstolos, os credos apostólicos não, os credos da igreja indivisa. E um deles é o credo apostólico, e o credo apostólico vai dizer o quê? Eu creio na igreja que é santa, una, católica, ou seja, é uma igreja universal, é uma igreja que não tem barreiras, não tem fronteiras. Então, quando a Igreja Católica Romana, Apostólica Romana, pegou o título católico e sequestrou isso para si, exclusivamente para si, excluindo as demais tradições cristãs, ela criou o quê? Criou uma autocontradição. Então, esse é o principal motivo. Eu não acredito
na ideia de que a Igreja de Cristo se refere a apenas uma agremiação. Eu acredito que a Igreja de Cristo é uma igreja universal, sem fronteira, sem barreira, sem placa, sem tradições, que a impeçam de poder existir em outras tradições. Compreende isso? Então, eu não sou católico romano, porque se eu sou católico, eu não posso ser romano. Eu posso ter a minha tradição romana, tá certo? Mas a minha tradição romana não define o que é a igreja. Assim como eu confesso que pertenço à Igreja Católica, à Igreja Universal, e tenho uma tradição particular, que é a tradição dos anglicanos reformados, mas eu tenho a plena consciência de que a minha tradição é uma das tradições que existem em toda a gama de ramificações do cristianismo. Tá certo? Então esse é o meu primeiro motivo, a minha primeira razão. Eu não aceito essa ideia de que a minha igreja é a igreja verdadeira e as outras todas são sectárias. É claro, eu estou na igreja anglicana porque eu acredito que a igreja anglicana está mais próximo do ideal do Novo Testamento. Mas eu jamais afirmaria que fora da igreja anglicana não existe a verdade do evangelho. Jamais afirmaria uma coisa assim. Eu jamais afirmaria que para você ser salvo, você precisa de alguma forma estar ligado à igreja anglicana, a não ser aquela unidade devida por todos os cristãos, que é com os credos da igreja indivisa, ok? Bom, vamos continuar. Uma segunda razão pela qual eu não posso estar alinhado com a Igreja Católica Apostólica Romana é que eu considero o cargo do Papa, como ele é hoje, uma usurpação da autoridade da Igreja, tá certo? O que é a figura do Papa hoje? O Papa, ele é o Bispo Universal. O Papa se entende como sendo o vigário de Cristo na Terra. O Papa se considera como o sucessor de São Pedro e assim sucessivamente. Mas a gente pode acompanhar na história da Igreja que essa posição que o Papa adquiriu para si hoje, ela nunca, ou melhor, ela nem sempre teve as características que ela teve hoje. Tanto é assim que na tradição ortodoxa, dos católicos ortodoxos, você vai observar que lá, igrejas que têm aí 1.800 anos, 1.900 anos, 2.000 anos, igrejas que fundadas, por exemplo, por São Tomé, você vai ver que lá não existe isso. Você tem a figura de um patriarca, que seria como um bispo, um arcebispo para nós anglicanos, mas você tem a figura de vários outros patriarcas. Então as igrejas nacionais, elas são lideradas por um bispo, um arcebispo, um patriarca, mas a autoridade na igreja ortodoxa, ela é partilhada com todos os bispos, com os ministros da igreja. Basicamente o que nós na igreja anglicana buscamos fazer também. Nós temos um bispo, mas o bispo ele não é um papa para nós. Ele é um líder espiritual, ele é um orientador, ele tem a palavra final em muitos casos, tá certo? Mas nós buscamos como igreja tomar as melhores decisões para o corpo de Cristo. Como líderes, como ministros do Evangelho, nós escutamos uns aos outros, nós refletimos juntamente uns com os outros, somos corrigidos uns pelos outros, né? A gente apresenta uma proposta, outra pessoa apresenta uma contraproposta, a gente busca compreender através da oração, através da meditação, através da pesquisa, através do trabalho teológico, a gente procura o melhor entendimento para a igreja. Por quê? Porque a autoridade na igreja ela é compartilhada. E no anglicanismo, mais do que em outras tradições, os leigos eles têm um papel fundamental nas decisões tomadas pela igreja. Por quê? Porque nós temos o voto dos leigos.
nós temos os delegados que representam a vontade dos leigos. Então olha que na igreja anglicana, até mesmo os leigos possuem uma grande importância nas decisões que a igreja vai tomar, tá certo? E isso, na minha visão, é muito próximo do que a gente vê em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando lá em Atos 15, no primeiro concílio da igreja, se buscou decidir a questão dos gentios, os apóstolos se reuniram e quando eles chegaram a uma decisão, como eles expressaram isso? Eles falaram assim, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impõe uma carga maior do que isso. Pareceu bem a quem? Não a Pedro, não a Tiago somente, não a 1 e 2, mas pareceu bem a todo o colegiado apostólico que estava ali, tá certo? Então, essa ideia de um camarada que manda na igreja, um camarada que ele é autoridade absoluta na igreja, é uma ideia que eu rejeito, as igrejas reformadas rejeitam, e muitas igrejas pré-reforma, e a prova disso são as igrejas ortodoxas, também rejeitam, e é o meu segundo motivo para não estar na igreja apostólica romana, tá certo? Eu tenho aqui uma terceira razão que diz assim: eu não sou católico romano porque a reforma se provou necessária. Às vezes eu vejo alguns debates com católicos romanos na internet, e eles falando de todos os males que a reforma causou para a igreja. E eu admito que a reforma causou alguns males para a igreja, e o principal deles é a grande subdivisão do cristianismo, né? Hoje a reforma ela não conseguiu, infelizmente isso é um pecado da reforma. Eu sou reformado, mas na minha opinião esse é um pecado gravíssimo da reforma. A reforma não conseguiu se manter coesa, se manter unida, né? Você teve uma reforma na Alemanha, uma reforma na França, e os grupos não conseguiram se entender, apesar de todo o esforço que houve esforços maravilhosos, por exemplo, de Thomas Cranmer, que era arcebispo da igreja anglicana. Você teve Latimer, que também teve um papel nisso. Martin Bucer, né, que foi um camarada que tentou organizar uma espécie de internacional reformada e quase conseguiu isso, conseguiu contato inclusive com o João Calvino, havia até hoje talvez Calvino poderia ser conhecido como um bispo, né? Acabou não acontecendo, essas pessoas acabaram morrendo sem realizar esse sonho, mas apesar de todos os esforços, apesar de toda a conversação que tiveram, a reforma não conseguiu, não conseguiu a coesão, e foi subdividindo, a ponto de que hoje, se eu espirrar e o camarada não gostou do meu espirro, ele já divide a igreja de novo e cria uma outra instituição. Isso é um pecado gravíssimo, e a reforma precisa, e os reformados precisam corrigir, precisam encontrar um meio de corrigir isso. Não institucionalmente, mas outras formas de unidade que amenizem esse problema que nós criamos esse tipo de problema, né? Mas isso não significa que a reforma não fosse necessária. Primeiro, a reforma ela foi necessária por causa do contexto espiritual da época. Na Idade Média, naquele período específico da Idade Média, quando houve a reforma, o misticismo, a idolatria, a mescla de ideias pagãs dentro do cristianismo era um absurdo. As pessoas faziam de tudo para tentar se salvar, as pessoas compravam indulgência, as pessoas sacrificavam seus corpos, se autoflagelavam. Era uma coisa assim terrível, um catolicismo popular, vamos colocar assim, que ia muito para distante do que a fé cristã ensinava, inclusive o ensino oficial da própria igreja. Era como se oficialmente se ensinasse uma coisa, mas na prática se tolerassem coisas que eram contra a fé cristã, mas que para não perder as pessoas, acabava se tolerando aquilo. E foram surgindo movimentos de reforma,
sendo que o movimento que obteve mais sucesso, que obteve mais repercussão, foi o movimento primeiro na Alemanha de Martinho Lutero, né? Então, primeira prova de que era necessário era o próprio contexto da época. Você olha para o contexto e você vê que a reforma era necessária. Em segundo lugar, para mim, uma das maiores provas de que a reforma foi necessária é o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II vai dizer o quê? Ele vai dar razão para a reforma em muitos pontos. Por exemplo, foi uma reforma da liturgia católica romana. Por que que houve uma reforma da liturgia católica romana agora? E lá na época da própria reforma protestante, o Concílio de Trento bateu o pé, foi firme dizendo que não precisava, que nós éramos hereges, que iríamos queimar no fogo do inferno. E quando é agora, o Concílio Vaticano II, ele mesmo com as suas próprias pernas vai lá e faz o que a gente disse que era necessário fazer. Não fez tudo. Mas se você pegar a missa tridentina e a missa nova, você vai ver que ali tem protestantismo. A missa nova é influência do protestantismo. É uma missa protestante, que protesta contra o Concílio de Trento. Não reformada, como nós gostaríamos que fosse, mas é uma missa bastante protestante. Tanto é assim que existem movimentos dentro da Igreja Católica que não aceitam de jeito nenhum celebrar o novo missal. Por quê? Porque consideram, eles conseguem identificar as ideias protestantes ali dentro. E você vê também que a reforma foi necessária no próprio desejo do Concílio Vaticano II de fazer parte do diálogo ecumênico com as outras tradições. E é interessante que quando você lê o Concílio Vaticano, na parte que fala sobre o ecumenismo, ele vai dizer que é necessário reconhecer que nas divisões que existiram na igreja, a parte que saiu muitas vezes foi culpada, mas também a parte que ficou também possui a sua parcela de culpa. Uma confissão de culpa da igreja sediada em Roma. Então, a reforma ela foi necessária e ela ainda continua sendo necessária. Por que eu digo que foi e continua sendo? Você vai falar com um cristão romano hoje sobre idolatria, sobre várias questões que nós questionamos na Igreja Católica, e ele vai dizer, não, mas a igreja ensina diferente, é que as pessoas não compreendem o ensino e fazem o que fazem. Vai lá em Aparecida e você vê o que acontece lá, e chega para um católico mais esclarecido, um romano mais esclarecido, e fala assim, olha, mas olha o que está acontecendo, cara. Ah não, mas a igreja ensina isso, é que as pessoas... Então a impressão que eu tenho é de que, para não perder as pessoas, para não perder os números, para não perder as colaborações, ou seja lá o que for, o pessoal passa um pano e dá a desculpa de que existe o ensino oficial e existe a prática popular. Ou seja, a reforma foi necessária, o Concílio Vaticano II reconhece para a gente que muito do que a gente fez era correto, muito daquilo que nós reclamávamos estávamos com a razão, e hoje na prática a gente observa que ainda tem muita coisa a ser feita, a reforma ainda não terminou, tá certo? Esse é o meu terceiro motivo. O quarto motivo, pelo qual eu não posso ser um católico romano, é que o Papa não é infalível. No entanto, ele usa esse título para manter a sua autoridade na igreja. O Papa não é infalível. Tanto é assim que você pode pegar uma lista com todos os erros que os papas cometeram na história, e eu não estou dizendo de um papa que adulterou, um papa que matou alguém, um papa isso, um papa aquilo, porque a Igreja Católica Romana nunca disse que o papa não poderia pecar, não poderia fazer besteira, tá certo? Eu estou falando de questões doutrinárias mesmo, né? Você pode encontrar isso. Agora, eles vão dizer que você não encontra isso. E aí você começa a analisar como é que funciona a suposta infalibilidade do Papa. Quando você aponta um erro do Papa, ele vai dizer assim, mas isso aí não conta. Esse erro dele não conta. Aí ele errou só como bispo.
Ele não errou como papa. Ele errou só como homem, ele não errou como papa. Por que não? Porque só conta como palavra papal mesmo, infalível, quando é ex cátedra, ou seja, quando ele senta na cátedra de São Pedro e decreta alguma coisa. Mas quando ele senta na cátedra de São Pedro para decretar alguma coisa, olha, uma comissão de bispos, de teólogos do mundo inteiro já analisou todos os credos, todas as tradições que a igreja aceita, para garantir que ele não está falando nada novo, ele só está repetindo o que já existe. Ora, mas nesse caso eu consigo ser infalível também. Nesse caso, por exemplo, quando eu cito o credo apostólico, eu sou infalível, eu estou repetindo o que está lá. Sou infalível. Eu posso pregar então infalivelmente um sermão. Eu pego o sermão da montanha e leio ele para a igreja. É um sermão infalível. Aí qualquer um é infalível desse jeito. Tem quando eu estava no seminário, o professor contava que um aluno tinha uma prova para fazer um sermão e ele esqueceu que tinha que escrever um sermão na prova, e na hora de abrir a Bíblia lá, ele pegou e copiou o sermão da montanha. Copiou o sermão da montanha todo e entregou para o professor. Aí o professor foi e deu nota 0. Eu disse, mas como assim, professor? O senhor me deu nota 0, eu só copiei o sermão da montanha. Esse sermão é perfeito. Ele falou assim, é perfeito, mas não é seu. Tomou nota 0. Nota 0 para a infalibilidade papal, só por isso. Por quê? Porque quando o camarada vai lá sentar na cadeirinha de São Pedro para falar uma palavra infalível, teve 200 caras por trás dele fazendo pesquisa para ver se tudo batia certinho com o que já foi ensinado. Aí qualquer pessoa é infalível. Tá certo? Então é uma doutrina, na minha opinião, e com todo respeito, é uma doutrina furada, é uma doutrina sem pé nem cabeça, mas ela é usada como arma política e como uma arma de pressão psicológica. Por quê? Porque às vezes o camarada ele está querendo ares novos, ele está querendo mudar alguma coisa, ou até mudar de igreja e ir para uma outra tradição. Ele fala assim, não, mas só o Papa é infalível. Então se eu sair daqui eu estou perdido, eu vou ficar aqui porque aqui pelo menos tem a infalibilidade papal. Então é uma arma que foi decretada para quê? Para barrar o avanço dos questionamentos que existiam, que passaram a existir contra a igreja no Ocidente, tá certo? Então é um motivo também pelo qual eu não poderia de jeito nenhum me alinhar institucionalmente com a igreja católica apostólica romana. Agora, a quinta razão é o seguinte: eu não posso me tornar um católico romano por causa dos dedos da estátua de São Pedro lá no Vaticano. Não posso. Eu estava outro dia lendo um texto e o camarada estava escrevendo que, olhando lá para a estátua de São Pedro, observava-se que os pés dele eram lisos, os pés da estátua estavam lisos. E o motivo seria que os pés da estátua foram se tornando lisos através do tempo, de tanto as pessoas fazerem peregrinação à Praça de São Pedro para fazer o quê? Para beijar os pés da estátua. Então os pés, os dedos se tornaram lisos, de tanto receber beijinhos. Isso é algo que para nós reformados é muito grave, é muito sério, muito perigoso. Por mais que exista uma teologia oficial da Igreja Romana fazendo diferenciação entre Deus e os santos, entre a memória de um santo e a estátua, por mais que exista essa teologia oficial que explica bonitinho as coisas, na prática nós sabemos o que acontece. Se você não sabe, é só você fazer uma visita aqui em Aparecida, no interior de São Paulo. Nós precisamos levar muito a sério o que a lei de Deus diz a respeito da idolatria. Você pega aqui, por exemplo, nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, capítulo 4, diz assim,
Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas embaixo da terra. Não te curvarás diante dela, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Né? E você tem uma multidão de gente que vem a Aparecida em São Paulo para beijar uma imagem de uma santa, para cultuar a imagem de uma santa. Você tem uma multidão de gente que vai em Fátima, que vai lá beijar os pés de São Pedro, da estátua de São Pedro, a ponto dos pés do cara ficarem lisos. Isso é algo completamente absurdo, por mais que na teoria seja bonitinho, seja tudo explicado bonitinho. Na prática nós sabemos o quão perigoso isso é e o quanto isso coloca em risco a vida das pessoas que praticam tais coisas. É por isso que na Igreja Anglicana Reformada em boa parte das igrejas anglicanas que mantêm uma linha mais reformada, mais evangelical, nós, via de regra, não permitimos o uso de imagens no culto cristão. Você não pode orar para uma imagem ou usar uma imagem para orar. Você não pode se ajoelhar diante de uma imagem. Nada disso pode acontecer no culto. Por quê? Por mais que exista uma teoria que explique que aquilo ali é só uma imagem, como se fosse uma foto, por mais que na teoria isso seja bonitinho, na prática nós sabemos que o coração do homem é enganoso. E nós sabemos o poder que o misticismo e o paganismo têm no coração humano. E nós não queremos abrir essa porta para a idolatria entrar em nossas igrejas, entrar em nossos lares. Então, mais um motivo porque eu não posso, em sã consciência, me alinhar ao catolicismo chamado de romano. Tá certo? Um outro motivo que me impede desse alinhamento é a intercessão dos santos, que a Igreja de Roma também acredita e tem muito a ver com as imagens. Então eles acreditam que está orando aqui para um santo. Vou pegar aqui meu rei, né, o rei aqui do meu xadrez. Isso aqui é o Santo Rei. Aí eu oro para esse Santo Rei que foi martirizado, foi comido por leões, por feras. E aí acredita-se que esse santo lá no céu vai interceder por mim diante de Deus. Bom, por que eles acreditam nisso? Existe uma razão muito boa para acreditar nisso, que é o seguinte. Nós cristãos acreditamos que quando um cristão morre, ele vai para diante de Deus e lá nos céus ele permanece cultuando a Deus constantemente. Isso está relatado no livro do Apocalipse de São João, a revelação de São João. Agora, por mais que nós possamos ter essa certeza de que os santos estão no céu, adorando a Deus, intercedendo, estão lá louvando, participando de toda a liturgia celestial, em nenhum momento a Bíblia diz que eles possam interceder particularmente por você ou por mim. E muito menos é dito que eles possam, de alguma forma, escutar as nossas orações. Então, além de você, quando faz isso, faz o que a Igreja de Roma ensina, você está indo além das Escrituras, você está confiando em algo que a Escritura nunca te prometeu, você volta lá para a minha razão anterior e está abrindo uma perigosíssima porta para a idolatria. Eu desafio qualquer pessoa a provar que a maioria das pessoas que vão em Aparecida seriam capazes de ouvir um padre dizendo que aquela estátua não tem poder nenhum e de que Maria, de que Pedro, João não tem poder algum, que quem tem poder, quem faz o milagre é Deus. Eu duvido que algum padre teria coragem de ir num canal de televisão e falar isso para todo mundo. Ele não faria isso. E por que ele não faz? Apesar da doutrina católica romana ensinar isso, por que ele não tem coragem de ensinar isso para as pessoas? Porque eles sabem que as pessoas, a maioria é idólatra. A pessoa está confiando naquilo ali que ela está fazendo. Tá certo? Então, por essa razão, eu também prefiro manter
uma certa distância do catolicismo chamado de catolicismo romano. Uma outra razão pela qual eu não posso me alinhar ao catolicismo romano é por causa do purgatório. Eu poderia citar outras coisas relacionadas ao purgatório, mas eu vou ficar com o purgatório por ser mais simbólico, mais emblemático. A ideia do purgatório é que eu, mesmo sendo um cristão e passando a minha vida inteira a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus, quando eu morrer eu posso passar um bom tempo num lugar de sofrimento para pagar os meus pecados, para expiar os meus pecados, para ser purificado dos meus pecados. Bom, isso é outra coisa que, do ponto de vista reformado, é um completo absurdo e uma verdadeira blasfêmia contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho, e aí eu gosto muito dos luteranos, gosto muito de Martinho Lutero, a mensagem do Evangelho é que todos, presta atenção, todos os nossos pecados foram perdoados, foram expiados em Cristo Jesus. Todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Todos perdoados na cruz do Calvário. Se isso é verdade, o purgatório é a maior prova de incredulidade que alguém pode ter da mensagem do Evangelho. É a maior prova de incredulidade. E isso me faz ver, por exemplo, que é como rasgar um texto, como Romanos capítulo 8, que diz assim, olha, a partir do 34, do 33, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo ou a espada? Aí no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é o Evangelho. Alguma coisa que diga que pelas minhas forças, pelo meu sofrimento, eu vou me purificar para ser digno de ser salvo, é outro evangelho. E se é outro evangelho, precisa ser condenado, precisa ser considerado um anátema. Então, essa provavelmente é a razão mais forte pela qual eu não posso me alinhar completamente ao catolicismo romano. Para terminar, em oitavo lugar, se eu não me perdi aqui, a minha oitava razão é de não estar lá na Igreja Católica de Roma, é que eu, como anglicano, acredito em valorizar a tradição da igreja, valorizar a história da igreja, valorizar o legado litúrgico da igreja, sem, em momento algum, sem de forma alguma, diminuir a autoridade das Escrituras ou então equiparar a autoridade das Escrituras com a autoridade de qualquer outra fonte de conhecimento. A palavra de Deus é a única, infalível palavra de Deus. Por mais que eu respeite a tradição da igreja, por mais que eu respeite a história da igreja, por mais que eu ame estudar e devorar os pais da igreja, recentemente, por exemplo, eu estou lendo Exortação aos Gregos, que é de Clemente, né? Clemente de Alexandria, se eu não estiver enganado aqui. E gosto muito, amo ler essas pessoas, amo conhecer a tradição da igreja, a história da igreja. Acredito que uma das piores coisas que existe no Brasil, na América Latina, é que nós, como evangélicos, não respeitamos a história da igreja, não respeitamos a tradição, não temos nenhuma cultura litúrgica, simbólica na igreja, tá certo? Mas, apesar disso, a Bíblia precisa ser mantida como autoridade infalível, a última palavra em matéria de fé e conduta na vida dos cristãos, tá certo? Então, por essas razões,
por esses motivos, por mais que eu respeite os católicos romanos, por mais que eu tenha amizade e até companheirismo com muitos católicos romanos, inclusive já escrevi artigos apologéticos que defendem o cristianismo de um modo geral contra os ataques ateístas a pedido de católicos romanos. Já fiz isso e farei quantas vezes forem necessárias, mas apesar de tudo isso, eu jamais deixaria, pelo entendimento que eu tenho hoje, a fé reformada, a tradição reformada, a cultura, a espiritualidade anglicana para voltar para os braços de Roma. Tá certo? Um forte abraço, paz e bem, e até o nosso próximo encontro.